O grande problema, queridos, como ficou bem claro na palavra do pastor Misael, é que estas festas são idolatria. A idolatria, ela é condenada nos mandamentos de Deus. O primeiro mandamento diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Então, amados, a idolatria, ela aborrece a Deus. A idolatria, ela é a raiz de todos os pecados. E por isto, ela aborrece tanto o Senhor. Então, participar de uma festa como esta é cometer idolatria, é pecar. Alguém pode olhar escandalizado, ouvir escandalizado o que nós estamos aqui dizendo. Mas, vejam bem, como é possível, talvez alguém se pergunte, que uma festa cristã seja uma festa ao mesmo tempo idólatra? Vamos voltar às origens do que eram essas festas. Esses rituais, né, como eu falei, nos nossos tempos não são tão marcantes, talvez, porque as pessoas, elas primeiro que nós tivemos o desenvolvimento do cristianismo muito grande, segundo da ciência, terceiro, muitas mudanças no clima, mas parem e pensem, nas sociedades que dependiam muito do tempo, sociedades as mais desenvolvidas em todo o mundo, como eram a europeia, as do Oriente Médio e as do Norte da África, também a mesma região onde governava o Império Romano na Antiguidade, essas nações que enfrentavam frios severos, quer dizer, temperaturas muito, muito gélidas, neve e tantos problemas, e eram nações que dependiam da agricultura, dependiam da criação de animais. Essas nações, elas precisavam, queridos, que os invernos fossem menos rigorosos e os verões fossem quentes. Porém, ao longo do tempo e ao longo de muitas variações climáticas, nem sempre isso acontecia. Então, o que eles faziam? Eles faziam festividades para que os seus deuses livrassem eles dos males e abençoassem as suas colheitas e dessem fertilidade aos seus rebanhos. Então, ao longo do ano todo, eles realizavam festividades em honra aos seus deuses. E havia vários tipos de deuses, queridos, que eram celebrados por essas ocasiões. Mas o maior de todos, não há dúvida, era o chamado Deus Sol. Deus Sol, ele era celebrado tanto no mês de dezembro quanto no mês de junho, que eram épocas dos chamados solstícios, ou seja, quando havia os dias mais curtos e mais longos do ano. Essas festividades, elas eram celebradas em cada nação a diferentes deuses, né? Afrodite, Adonis na Grécia, Tamuz e Issa lá na África e na Ásia Menor, Ísis e Osíris no Antigo Egito, e por aí vai, meus amados. Todos eles representavam a fertilidade, seja humana, seja nos animais, e também as boas colheitas que julgavam os povos antigos vinham desses deuses. O propósito era que houvesse mais luz do sol, por isso nós falamos em Deus Sol, e com isso houvesse menos rigor
nas baixas temperaturas, queridos. Para essas sociedades, isto era essencial. E isso só poderia ser garantido pelas suas divindades. Por isso, eles iniciam uma série de festividades que eram marcantes. Eles faziam sacrifícios. As tribos, principalmente as tribos germânicas, faziam sacrifícios, em muitas ocasiões, até sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos seus deuses. E, queridos, isto realmente era o centro dessas sociedades. Entendam, quando as escrituras falam em adoração, as escrituras não se referem somente a cantar louvores. A adoração é você servir, é você participar. A adoração é você estar numa celebração. Adoração, segundo as escrituras, é o ato de você render a sua vontade e você estar na festividade, porque é no serviço litúrgico, no culto, que você faz a adoração. E essas festas, queridos, eram serviços litúrgicos a estes deuses. Para quê? Para que a colheita fosse farta, para abençoar o próximo período agrícola. Eram tempos de congraçamento, de partilha, de estabelecimento de alianças entre as comunidades. Então isso era muito forte e vinha num crescimento a partir do solstício de inverno, né? E alcançava o seu ápice no solstício de verão. Entenda, nós estamos falando do hemisfério norte, que é o oposto do que nós temos aqui no hemisfério sul. Então, enquanto aqui nós estamos num frio muito grande, estamos enfrentando o inverno, lá eles estão no verão, é a estação mais quente do ano. Eu estava lendo algumas reportagens falando que Portugal teve a temperatura recorde por esses dias aí de 46 graus. Então eles estão sofrendo grandemente com essas temperaturas. Naquele tempo, né, eles estavam celebrando o solstício de verão lá no hemisfério norte. Então, o que acontece? Por essa época, amados, eles celebravam o mês inteiro e adoravam as suas entidades, adoravam os seus deuses pagãos, participando dessas festividades. Então era isto que acontecia, isto era muito popular, isto era muito, mas muito popular, isto balizava, orientava toda a civilização daquela época. Para nós é difícil de entender, mas isso era tão importante, amados, que quando Deus tira Israel do Egito, sabendo que Israel estava contaminado por aquela mentalidade, Deus estabelece, presta atenção nisso, as suas festas. Em oposição à idolatria, ele estabelece as festas proféticas que mostravam e apontavam para o Messias e para a sua obra redentora, para o seu povo. Veja, começando pela Páscoa. A Páscoa, né, e os pães sem fermento, e depois as primeiras primícias eram uma contraposição justamente às festas de primavera no hemisfério norte, começo do tempo que o começo do calor. Depois, num segundo momento, Pentecostes ou primícias surge como a oposição à festa que hoje nós conhecemos como joanina ou junina, mas que era uma festa de adoração também ao sol. E depois, novamente, quando lá o tempo começava a esfriar, era outono, né, mais festas que Deus coloca, que era a festa dos tabernáculos, festa das trombetas, como oposição, né, às festas que eles praticavam naquele tempo. Ao falar sobre tudo isso, o pastor mencionou aqui 1 aos Coríntios, no capítulo 10.
né, Paulo, ele vai justamente na origem, quando Deus dá essas festas para se contrapor à idolatria que havia no Egito. E ele vai então falar sobre isto, quando ele expressa: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem. Os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Então, primeiro, Paulo fala assim: não ignorem este assunto, porque este assunto é importante, vocês vão ver por quê. Todos eles, diz Paulo, comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Olha só como a palavra aponta para a obra profética de Jesus. A pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, não tomemos parte das coisas más, como eles cobiçaram, como eles tomaram parte. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha só: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, que era o costume dessas festividades. Mas eles não ficavam só nisso, queridos. Eles praticavam a imoralidade, relações sexuais em honra aos seus deuses, traições, adultério. Era terrível, era uma promiscuidade muito grande. E não pratiquemos a imoralidade, diz Paulo, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E olha o que ele fala agora: essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, Paulo, queridos, ele fala aqui sobre essas festividades, que eram festividades de idolatria, e eram muito fortes na Europa do seu tempo. Eram muito fortes, por exemplo, em Corinto. Eles celebravam essas festas, né, lá em Corinto, como se fosse algo normal para todo mundo. Eles queriam impingir a ideia de que fosse algo apenas cultural. E Paulo fala: não é cultural. Isso aqui é idolatria. Aí você me perguntou: mas tá bom, mas como que nós chegamos... nós passamos dessas festas ao sol e aos deuses pagãos, a Afrodite, Adonis, Tamuz e Isa, Ísis e Osíris, e chegamos nos apóstolos? Porque um princípio dessas religiões, que eram religiões por vezes animistas, era de que havia esses deuses que eram supremos, mas havia um tipo de semideuses que eram filhos, né, de deuses com humanos, e esses semideuses, eles faziam uma intermediação entre nós, seres humanos, e os deuses. Então você tem, por exemplo, só para citar um exemplo do panteão grego, você tem ali Hércules, você tem Aquiles, que eram semideuses. E essas figuras eram muito fortes e eram celebradas por ocasião dessas festividades. Quando o cristianismo ele se torna uma religião forte e ele procura ganhar os pagãos, ele cresce muito por meio de leis, de decretos, de oficializações, e não conquistando e convertendo as pessoas dos seus maus caminhos. Então, o cristianismo se tornava uma religião oficial no império do dia para a noite ou da noite para o dia, e assim você pegava pessoas
que num dia eram pagãs, estavam celebrando essas festas, e no outro dia recebiam o rótulo de cristãs. Mas como poderiam ser cristãs se continuavam celebrando festas idólatras? Então o que fizeram? Permitiram que as pessoas continuassem as suas celebrações, mas mudaram o rótulo. Em vez de serem festas pagãs, passaram a ser festas cristãs. As festas foram cristianizadas. Então, em vez de adorar o sol ou qualquer falso deus, eles colocaram que devia ser adorado quem? Santo Antônio, São João Batista, São Pedro. Sim, adorar essas figuras. Eles ocuparam os lugares, por exemplo, dos semideuses gregos e romanos, e com isso as festas mais populares continuaram acontecendo, mas agora com o rótulo de cristãs. Queridos, Paulo também nos adverte sobre isso em 1 aos Tessalonicenses, aliás, em 2 aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no qual ele fala que antes de que viesse, né, o anticristo, o homem da iniquidade, viria a apostasia. Então, a partir do século II em diante, a igreja começa a se apostatar da verdade, ela começa a se afastar da verdade, seguindo a própria profecia da palavra de Deus. E então entra o espírito do erro e confunde as pessoas. É só uma festividade, não tem problema nenhum. Mas tudo bem, queridos, se fosse agora uma festa cristã, como se tornou uma festa cristã, né? E agora honra, né, aos apóstolos, né, aos santos, poderia se fazer? Também não, porque uma festa é igual a um culto, é em honra à divindade. A palavra de Deus diz que todos eles, Pedro, Paulo e João, todos eles, quando morreram, eles foram para o pó da terra e eles estão inconscientes no pó da terra. Então, como é que você vai adorá-los? Você vai fazer uma festividade em honra deles. A Bíblia diz: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, quando você começa a venerar os santos, você comete a idolatria, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus. E isso, queridos, é mortal, porque quem comete a idolatria se mantém no pecado, e quem se mantém no pecado, Cristo voltará não para salvar, mas para trazer juízo. Então, julgue você mesmo. Podemos nós participar dessas festas? Elas têm tanta comida, são tão bonitas. Isso é uma tática, queridos, porque toda comida e tudo é oferecido, na verdade, aos seus personagens principais, que hoje são esses santos. Mas veja, no nosso Brasil, que é um país que acolhe a tantos e que junta tantas religiões de maneira sincrética, até isto também sofreu influência do animismo indígena, com suas comidas e práticas como fogueira, quanto sofreu influência das religiões afro. Então, por exemplo, você pega figuras como Santo Antônio, por exemplo, você pega figuras como São João Batista, ou você pega figuras como o próprio São Pedro. Veja, queridos, todos eles, todas essas figuras, na verdade, elas têm correspondência nas religiões afro. Então, essas figuras nas religiões afro, elas são vistas como personagens, né? Personagens, por exemplo, como você pode pegar ali Exu e outros tantos que são tipificados. Então, você pega Santo Antônio, ele vira uma divindade afro, pega São João, uma divindade afro. Então eles são colocados para quê? Para que também a população
de origem africana, os negros, eles possam ao mesmo tempo ser cristãos e se manter na sua religião original. Qual é o problema disso tudo? A palavra de Deus chama isso de idolatria e fala mais. Ela fala que isso não é uma adoração simplesmente a ídolos, nem a coisas falsas, mas Paulo, ele vai dizer o quê? Ele mesmo vai dizer, no mesmo capítulo 10 de 1 aos Coríntios. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos ciúmes ao Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Então, amados, isto ele se diz respeito a estas festividades. E então, mas ninguém sacrifica, queridos, entenda. A palavra sacrificar significa tudo que eu tenho ali, comidas, bebidas, tudo aquilo é como se fosse uma oferenda a esses personagens. Paulo fala, eles não existem, então para quem são feitas? E Paulo, ainda que nos doa ler isto, falar sobre isto, mas está escrito. Segundo Paulo, eles oferecem a demônios. Então, queridos, é duro, mas quando você pega uma festa pagã e só coloca o nome de cristã, isto é idolatria, paganismo e receberá o devido juízo da palavra de Deus.